estamos de volta aqui do auditório Jornalista Correia Neves. Você na TV sentiu essa pequena diferença, mas nos próximos blocos estará tudo ajustado, tá bom? Voltamos com o segundo bloco da sabatina com o candidato Ulisses Pinheiro, do PSOL. Ele está sendo sabatinado hoje pelos jornalistas do GCN Comunicação. Neste segundo bloco teremos temas específicos ao candidato. Vamos começar com a Priscila Salles. Candidato, uma das principais bandeiras da sua campanha é justamente a tarifa zero no transporte público. Na proposta que o senhor apresenta, eu queria saber como é que funcionaria essa tarifa zero de transporte público e quanto significaria de investimentos para o governo do Estado de São Paulo. Certo. Bem, hoje nós vemos aí que esse debate muitas vezes é dificultado por interesses políticos. Mas aí eu faço uma pergunta geral, faço uma pergunta para o ouvinte, faço uma pergunta para o telespectador. A quem interessa um transporte onde os ônibus andem lotados, onde há aí salários baixíssimos pagos aos profissionais? A quem interessa? Interessa a população ou interessa a empresa? Então, nesse sentido, nós defendemos a estatização do transporte. Se nós falamos que é transporte público, por que nós pagamos? E por que nós pagamos R$ 3,10? Que é uma das 5 maiores tarifas do Brasil, numa cidade que a gente sabe que o transporte não deveria ser tão caro. Por que nós pagamos tão caro assim? Nós vemos o seguinte, é claro que haveria grandes dificuldades se o nosso debate se pautasse apenas na esfera municipal. No entanto, nós sabemos que o tarifa zero tem que trazer aí um debate em todas as esferas. Federal, então a taxação de grandes riquezas, para criar um fundo que possa ser voltado para o tarifa zero. Na esfera estadual, taxação do IPVA, então aqueles que têm mais de um automóvel podem sim ser taxados para que aqueles que não tenham e dependem do transporte público possam ter acesso. Também na esfera municipal, taxação do IPTU, então aqueles que têm mais de um imóvel, taxem aí, pode ser revertido para o transporte na cidade. Porque transporte não é só ir e voltar para o trabalho. Transporte é lazer, é cultura, é fazer parte da cidade. Candidato, o senhor fala em taxação sobre impostos. No Brasil é proibida a dupla taxação. Como é que ficaria nessa questão? O senhor fala, quem paga IPVA pagaria mais. Certo. Não tem como você cobrar 2 impostos por uma mesma razão, que é ter um veículo. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que o senhor resolveria essa questão, já que o senhor é um deputado estadual e não um deputado federal? Certo. É claro que, mesmo sendo candidato a deputado estadual, essa pauta tem que fazer parte de São Paulo. A gente tem que debater isso e o candidato a deputado estadual, o deputado estadual, ele pode fazer um projeto, enviar para o Senado, isso pode ser debatido em outras esferas. A gente sabe que deve haver uma redução também, isso é até um debate que eu gostaria de fazer. Nós defendemos, porque senão há um inchaço aí da cobrança de impostos, que o ICMS básico ele seja zerado. Porque nós temos uma inversão no Brasil. Nós taxamos quem? Nós taxamos mais o pobre do que o rico, o que não é feito em países desenvolvidos. Então, o ICMS sobre produtos básicos, ele é altíssimo, e os pobres acabam comprometendo a sua renda. Já os ricos, não. Então, deve haver uma transferência de impostos. O senhor tem ideia de quanto custaria essa estatização do transporte público? Olha, inclusive saiu, se eu não me engano, hoje no jornal, no Comércio, a nossa candidata Luciana Genro falando um pouco sobre isso, que com a taxação, ela não disse para o transporte, mas só para vocês terem uma ideia, passa de 60 bilhões o dinheiro que sobra, que ela indicou para ser destinado para a educação. Então, taxando as grandes fortunas, apenas com essa taxação, supera aí 60 bilhões de reais, que a gente acha que é suficiente para estabelecer esse programa. Candidato, o senhor participa ativamente das manifestações populares, inclusive daquelas que pedem a saída do prefeito Alexandre, como o senhor citou logo no início do programa, também das manifestações contra a empresa São José. O senhor considera essas manifestações a forma mais eficaz de promover mudanças? E uma segunda pergunta, quando há o registro de violência nessas manifestações, como que o senhor avalia essa situação? Certo. No primeiro momento, dizer que para mim é fundamental que a população vá às ruas. Antes de junho havia uma desconfiança. A população achava, as ruas, será que ainda adianta? Foi muito utilizado no passado. Nós percebemos que as ruas são fundamentais. Então, o Fora Alexandre e a luta pelo tarifa zero, né, o Fora São José,
são extremamente importantes. Assim a população consegue participar. Veja, em junho de 2013, por que a tarifa não aumentou? Não aumentou porque a gente foi para a rua, porque a gente fez a pressão junto a todo o país. E a questão da violência, só para concluir, nós não participamos desse processo de violência. Nós não faz parte daqueles que organizam o movimento. Mas eu faço uma pergunta. Aquele jovem que está na periferia, que é excluído na educação, que é excluído na saúde, no transporte, o que nós esperamos dele quando ele vem até o centro protestar? Então, não sou a favor da violência, mas ao mesmo tempo é complicado nós condenarmos uma atitude de uma parcela da população que é totalmente esquecida. Sou contra, defendo, converso com aqueles que resolvem praticar a violência, mas entendo esse lado, também não criminalizo como é feito por muitas pessoas e muitos candidatos. O senhor é contra, mas o senhor acha aceitável, justificável o tipo de violência, por exemplo, dos black blocs? Não acho justificável. Só que nós temos que ter uma visão política que vá além dessa tabelinha, o bem e o mal. Política é um pouco mais complexo do que isso, os bonzinhos e os ruins. Nesse caso, e os maus. Então nós encaramos o seguinte, eles estão lá por algum motivo. Eles estão lá por um problema social. E não vai ser com polícia que nós vamos resolver o problema de black blocs e a juventude esquecida. Com políticas sociais. Black blocs não são caso de polícia, são um problema social e têm que ser tratados como tal. E como o senhor vê a proximidade dos dirigentes deste movimento com membros do partido, como o caso do Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro? Não entendi a pergunta. Perdão. Como que o senhor vê a proximidade dos dirigentes deste movimento, dos movimentos mais violentos, com membros do partido? Eu, inclusive, discordo dessa afirmação. A gente vê que o Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, em todos os momentos, foi contra a violência. Isso nunca fez parte das suas pautas. Acontece que na rua todo mundo se mistura. Na rua tem black bloc, na rua tem o pessoal de todos os movimentos sociais, e a gente dialoga, a gente conversa. Isso acontece em Franca também. Nós defendemos o nosso lado, né? Inclusive conversamos sobre a questão da violência. Agora, ter contato, conversar, isso não pode ser impossibilitado. Eu converso, inclusive, com candidatos da ultradireita em Franca, e isso não me aproxima politicamente deles. Sim. Bom, no final, como que o senhor avalia o resultado da manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus em Franca? Certo. Olha, no ano passado nós conseguimos barrar o aumento. Esse ano a gente não conseguiu. Né? A gente sabe que o Alexandre ele teve uma proposta antes do jogo da Copa, ninguém estava ali voltado para isso, foi lá e decretou o aumento. E, infelizmente, a gente vê que a postura do nosso prefeito muitas vezes pende mais como advogado da empresa do que como um representante do nosso município. Né? Esse ano aumentou, mas nós continuamos na rua. Eu acho que a gente não pode desmobilizar porque houve o aumento. A luta é extensa, a luta é por direitos, não só por alguns centavos. Continuamos na rua e continuaremos enquanto não houver o tarifa zero. Candidato, queria saber ainda sobre as manifestações, elas foram esvaziadas. Se a gente comparar o número de pessoas que foram às ruas do ano passado e os que estão indo atualmente, é um número infinitamente menor. O senhor acha que essas manifestações vão ter continuidade? Elas vão ter algumas respostas, alguma coisa assim? Continuarão, porque nós temos a ilusão de que o gigante acordou. E o gigante acordou, uma massa que não protestava acordou. Agora, os movimentos sociais já estavam na rua há décadas. Né? Então, as mulheres já estavam na rua, os negros, os sindicatos, os trabalhadores, os estudantes. Esses nunca abandonaram as ruas e nunca vão abandonar. É claro que o pessoal até que tinha curiosidade de ver como que é, né? A gente sabe que junho foi maior do que a própria esquerda, englobou vários setores da sociedade. Essa parcela que já estava antes vai continuar. E por que junhos não vão se repetir? Com certeza. A gente sabe que uma das principais funções de junho foi ensinar o povo brasileiro que ele pode ir para a rua, ele conquista direitos assim. Então, outros junhos virão, isso aí eu tenho certeza. Candidato, o senhor também eu queria saber, o senhor considera o atual tratamento dado pelo governo do Estado, a questão das drogas, uma guerra aos pobres? Por que o senhor usa esse termo de guerra aos pobres, quando se trata de tratamento dado às drogas no Estado de São Paulo? Isso não só no Estado, é claro que a gente toca o debate no Estado, mas no país como um todo, né? E no Ocidente como um todo. Criminalização dos pobres, porque vamos analisar, quem vai preso no Brasil por conta das drogas? Negros e pobres. E os grandes comerciantes do tráfico?
Vamos dar o exemplo aqui de Minas Gerais, do Perrela, né, que foi achado um helicóptero com 500 quilos de cocaína. O que aconteceu com ele? Ninguém foi responsabilizado. Nem o piloto, nem o Perrela, ninguém foi. Por quê? Branco, rico. Né? A gente sabe que o debate não se atém só nisso. Mas a grande parcela que é criminalizada é a parcela que já é marginalizada na sociedade. Por isso é fundamental que haja aí a legalização das drogas para haver um combate efetivo ao tráfico. Não dá para enfrentar o tráfico mais através dessa guerra civil, né, de polícia contra o morro, polícia contra traficante. Em nível nacional se discute muito a liberação da maconha, a descriminalização do uso da maconha. Certo. O senhor é favorável também a essa extensão às demais drogas? Isso, totalmente, porque senão nós não acabamos com o tráfico. A maconha, ela é legalizada e não é liberar, a gente fala legalização, que liberar seria que você tivesse acesso irrestrito à droga. Legalização é controle do Estado, então você teria um certo acesso, tem que ter todo um fichamento e tudo mais. 1 minuto. Se você legaliza apenas a maconha e continua proibindo as outras, o tráfico continua sobre as outras drogas. A questão da bandeira da maconha é que cerca de 80% do tráfico no mundo é feito sobre a maconha, isso dado da ONU. E a maconha ela é mais comercializada e é uma porta de entrada, de certa maneira, para a gente debater as drogas como um todo. Então a maconha que é muito utilizada e tem efeitos para o organismo do usuário menores, é um ótimo teste para a gente provar que só através da legalização a gente pode acabar com o tráfico de drogas. Não é uma postura encerrando, não é uma postura a favor das drogas, muito pelo contrário, é uma postura contra o tráfico de uma maneira inovadora. Bom, chegamos ao fim do segundo bloco desta sabatina, entrevista com o candidato Ulisses Pinheiro. Daqui a pouco, no terceiro bloco, tem mais perguntas, são temas comuns a todos os candidatos que faremos por aqui. Mande a sua pergunta, o seu e-mail para politica@gcn.net.br, que o candidato também vai poder responder. A gente volta já já. É o GCN na cobertura das eleições 2014.